Boa tarde, a paz do Senhor para todos vocês. Estou aqui para deixar mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus para os nossos corações. Vou estar falando sobre a queda do homem. Hoje todo tipo de sofrimento que a humanidade passa foi por causa da queda do homem. E até Jesus nos levar para a glória, a gente vai ter que estar pagando o preço por causa do pecado. Mas o Senhor está conosco. Sabemos que pelo homem entrou o pecado no mundo, mas através também de um homem, a humanidade foi resgatada para Deus novamente, através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Hoje nós temos liberdade, paz, alegria e temos direito a entrar pelas portas do céu. Então, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, Deus te visite nesta hora. Eu vou estar orando antes de estar falando da maravilhosa palavra que dá vida à nossa vida. Papai querido, verdadeiro Deus, te peço perdão dos meus pecados, sei que sou falho. Sei, papai, que eu não sou merecedor de nada. Sabemos, meu pai, que a humanidade está caída por causa do pecado. Mas tu está conosco. Papai, e que cada pecador venha ouvir a tua palavra maravilhosa. E os que ainda não te aceitaram como único e suficiente, os que não te aceitaram, venham te aceitar, papai. Os que ainda não deram um passo para ti, eles venham dar, porque somente em ti está a vida. E aqueles, papai, que já está na tua presença, eles venham estar sempre de cabeça erguida, sabendo que o teu filho está com eles e vai sempre fortalecer a sua vida para seguir em frente. Oh, papai querido, eu oro em favor de cada irmão, eu oro em favor de cada família, eu oro em favor de cada aqueles que estão enfermos, eu oro em favor de cada, Senhor amado, governante, meu Deus amado, que exerce, meu Pai amado, oh papai amado, um cargo público. Oh papai querido, abençoa, papai, a nossa pátria amada, Brasil, abençoa também as outras nações. Esteja sempre conosco, meu Pai, que a gente venha estar sempre em tuas mãos, porque estando nas tuas mãos, nós estamos guardados. Meus queridos, meus amados, ouvintes da palavra de Deus, aqui em Gênesis 3, 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela deixou interrogação nesse versículo. E aqui no 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. No 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O diabo, ele sabia ali que ele precisava de um corpo
para ele usar para que o pecado viesse ser gerado na vida do homem. Então ele procurou o corpo do animal mais sagaz, o animal mais astuto, para ele concretizar seu plano. O plano do diabo era derrubar a imagem e semelhança de Deus. Porque logo que o diabo caiu, Deus levantou o homem aqui na terra. Porque no céu ele levantou Miguel. O diabo queria ser igual a Deus. Deus levantou Miguel. Quem é semelhante a Deus? Ninguém é semelhante a Deus. Ninguém pode ser maior do que Deus. Deus é o único maior que existe. E sempre vai existir. Só a Deus devemos nos prostrar e adorar. Então o diabo usou a serpente e ficou questionando com a mulher a ordem que Deus já tinha dado. Então, meus queridos, meus amados irmãos, ele usou o corpo da serpente. Sabia que a serpente era um animal muito inteligente. E aqui no 4, então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. O 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você vê quando a gente está na natureza de Deus, a gente não vê maldade, a gente vive feliz e vive para fazer a vontade de Deus. Mas o que o diabo fez? Colocou a dúvida no coração da mulher. Então o que acontece? Ela ficou curiosa para saber como os olhos seriam abertos e o que ela ia enxergar depois que ela comesse dessa fruta, porque a antiga serpente disse que os olhos dela iam ser abertos. Mas ela, sabendo que ali o pecado ia ser consumado, ia gerar a morte. Depois que aquele pecado fosse consumado, o diabo ia ter êxito, porque o homem ia passar a morrer. Porque antes do pecado, o homem, ele não morria, ele vivia eternamente. E vivia eternamente com a vida íntegra com Deus. A todo momento, Deus falava com o homem face a face. Hoje, por causa do pecado, o homem, para falar com Deus, tem que se ajoelhar, tem que orar. E se ele não tiver com a vida na presença do Senhor, obedecendo a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Deus não vai ouvir a oração dele. É preciso ele ter uma vida íntegra com Deus, para que Deus venha ouvir a sua oração. Antigamente, o homem era íntegro. Hoje ele é íntegro, mas não é íntegro como foi formado, porque ele era perfeito quando ele foi formado. Não existia nele o pecado, mas depois que a mulher comeu dessa fruta que deu para o homem, a geração caiu. O pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte. Todos morrem em Adão, mas será justificado por Cristo. Mas só será justificado por Cristo aqueles que a Cristo Jesus aceitar e permanecer fiel a Ele até o fim. Então, quando entrou no coração da mulher a curiosidade de conhecer
de saber como era o bem e o mal, porque o homem, antes do pecado, ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem, ele estava a todo momento com Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, ele conheceu o bem e o mal, ele passou a conhecer as obras do diabo. Ele viu que ele estava nu, e nele gerou a vergonha. Porque o homem, quando peca, vem logo a vergonha. Bem assim foi quando a mulher comeu dessa fruta que Deus disse: não comereis. Na hora ela viu que ela estava nu e veio a vergonha e ela começou a se esconder de Deus. O homem, quando peca, ele procura logo um motivo para se esconder de Deus, porque o pecado gera vergonha ao homem e ele começa a se esconder de Deus. Mas eu te digo que de Deus ninguém se esconde. Então procure viver uma vida de integridade com Deus. Procure cada dia se afastar das coisas do diabo. Se apegue com as coisas de Deus. Procure viver em santidade, porque Jesus está voltando e só vai subir com ele aqueles que vivem uma vida de santidade. E você que não aceitou a Jesus, aceite a ele, porque somente ele pode mudar a tua vida. Somente Jesus pode te dar a salvação eterna. Somente Jesus pode te dar a garantia de um futuro feliz. E que Deus sempre abençoe as nossas vidas. Amém.